Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero falar um pouquinho com você sobre o nosso Mestre Jesus Cristo, um Mestre ascensionado. É aquele que nós podemos comparar ao Neo do filme Matrix, né? Ele trouxe aí uma visão totalmente diferente. Ele veio aqui para quebrar o sistema, quebrar a Matrix, né? Então ele trouxe aí diversos códigos super poderosos, né? Hoje, hoje nós vemos muitos coachings falando, pega esse código, pega essa chave, né? Mas grandes códigos já estão baseados ali naquilo que Jesus trouxe e outros mestres também, tá? O problema é que muitos deles são metafóricos, então nós não conseguimos entender realmente o que ele quer dizer, tá? Então, vamos lá. Temos aquele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do que será que Jesus estava falando? Qual será essa mentira que nos aprisiona? Né? Ele estava falando da Matrix. A Matrix ela é moldada pelo sistema. Então, quando nós encarnamos, nós entramos nesse sistema. Esse sistema já está pronto para nos acolher, né? E ao entrar nesse sistema, muitas vezes nós fortalecemos o nosso eu inferior, o nosso ego, e nós nos perdemos em falsas direções. E quando nós nos perdemos em falsas direções e começamos a dar energia, a vazar essa energia, né? Em nome do nosso eu inferior, nós deixamos de prestar atenção no nosso eu superior. Com isso, nós vivemos em ilusão, vivemos o Maya, vivemos em sofrimento, vivemos dores contínuas. E sabe aquele vazio que você sente ali no peito? Representa aquela desconexão consigo mesmo. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Nós estamos afundados na Matrix. É como se estivéssemos nos afogando a todo instante. A todo instante. Mal sequer lembramos de respirar. Respiramos sempre no automático. E vamos nos dar conta da importância da respiração quando o ar vem a faltar em algum momento, né? Então, a Matrix, ela nos envolve constantemente, seja em relacionamentos, seja em um trabalho, tá? Você pode passar a sua vida inteira, inclusive alguns vídeos anteriores que eu fiz, estavam relacionados a esse tema. Você pode passar a sua vida inteira fazendo aquilo que você não gosta, apenas porque você está alienado a uma questão falsa de segurança. Mas como que você está aqui? Como que está o seu estado emocional? Como que está a busca da sua felicidade? Será que você está amadurecendo o seu eu superior, colocando os seus dons em prática, aquilo que você veio para manifestar? Ou será que você está se reprimindo a ponto de ser mais um robozinho aí da Matrix? Né? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Como que nós conhecemos a verdade? Através da expansão da nossa consciência. Através de mergulhar profundamente em nós mesmos, em nossas dores. A partir do momento que nós buscamos nos reconhecer, reconhecer quem nós somos, o que eu tenho a oferecer para o mundo, quais são os meus reais desejos, né? E dentro dessa busca contínua, o universo vai te entregando aos poucos as respostas. Tudo vem no momento certo, né? Tá? Então, essa verdade que nós buscamos é como... Então, você está ali na caverna, você não consegue visualizar nada à sua frente, né? Você não consegue visualizar nenhuma saída.
Então as suas perspectivas de mudança de local são zero. Você se restringe a um certo limite de espaço, né? E a partir do momento que uma luz se acende em algum canto, você tem a possibilidade de trilhar um caminho diferente. Essa luz é como se fosse, né, aquele insight, aquela expansão da consciência que vem te trazendo uma mudança. Lembrando, gente, que toda mudança, ela nem sempre é confortável. Na maioria das vezes, ela é totalmente desconfortável. Ela vem trazer o caos. Porque você imagina que durante a sua vida inteira, você escutou uma informação e aquela informação ela ficou gravada no seu ser, né, no seu subconsciente, na sua consciência, você agiu daquela mesma forma. E aí você recebe uma informação totalmente diferente, você pode até conflitar com essa informação. Né? O que acontece na maioria das vezes, o nosso ego ele se defende. Então, para que você possa absorver algo novo, uma nova informação, já ouviu dizer que você tem que esvaziar o copo? Né? Então, se o seu copo está cheio, você precisa descartar o que está dentro dele para que você possa colocar um novo conteúdo. Então, pare de conflitar com tudo, leia de tudo, escute um pouquinho de cada coisa, vá absorvendo, mas preste atenção. Isso daqui é super importante, tá? Preste atenção naquilo que todos nós temos preconceitos. Preconceitos com o saber do outro, preconceito com a religião do outro, preconceito com isso, com aquilo. Preste atenção. Tá? Porque muitas vezes um preconceito ele pode ser só um instinto seu de defesa disfarçado de preconceito, que não está deixando com que você dê o próximo salto, com que você realmente descubra a verdade, tá? Então, procure viver as experiências com alegria, com sabedoria, sem preconceito, deixe com que as coisas sejam suaves. Temos aquele outro código: quem perder a vida por amor a mim, a encontrará. Jesus ele não estava falando da nossa morte física, do nosso corpo físico. Ele estava falando daquilo que nós viemos falando ali atrás, da morte do seu ego. Tá? Para que você possa renascer. Renascer como um ser livre, sem tantas crenças negativas. Porque as crenças negativas, elas nos prendem, elas dominam o nosso ser, elas regem quem nós somos, elas determinam quais são as nossas escolhas, assim como as positivas também. Tá? Mas ele não estava falando de tirarmos a nossa vida, ele não estava falando de suicídio, ele não estava falando de nada disso. Muitos entendem que, então eu preciso morrer para encontrar Jesus. Não é isso. Ele queria dizer que quando você reconhecer a si mesmo como um ser divino, assim como ele, como um verdadeiro filho de Deus, Jesus em nenhum momento ele se declarou como sendo Deus, mas sim o Filho de Deus. Quando nós nos reconhecermos como filhos de Deus, deixarmos de ser essa criança mimada, carente, chorona, cheia de medos, nós vamos crescer, nos tornarmos verdadeiros adultos, sermos reconhecidos como filhos de Deus. Então, todas as dores, todos os sofrimentos vão deixar de existir. Você vai visualizar o mundo e as situações de uma forma totalmente diferente. É como se você tivesse pego aqueles óculos que estão
sujos, com a lente suja, sabe? Você foi para a praia e aquela maresia já tampou a sua visão. E você trocasse por óculos com as lentes limpas. É como se você pudesse ver o mundo com mais clareza. Então, essa é a morte que ele estava falando. Tá? A morte é você dominar as suas sombras, dominar o seu ego, dominar os seus medos. É você renascer. Ah, mas eu preciso morrer para renascer? Como uma fênix? Não. Expanda a sua consciência, busque mergulhar em si mesmo, compreenda quem é você. Tá? Você é um ser, como Jesus disse, é um ser divino, é um ser espiritual. Não é material. Você é um espírito vivendo na matéria. Tá? E você hoje vive um personagem, mas em outra existência, em uma vida passada, você foi outro personagem e assim por diante. Tudo isso se soma em quem é você, dentro dessa realidade que você está vivendo hoje. Tem aquele outro código, não resistais ao mal. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que nós devemos deixar com que o mal tome conta de nós? Não. Ele está falando do nosso estado emocional turbulento, sabe? Que nos corrompe, que nos faz mal. Dos nossos pensamentos que tomam conta e criam labirintos mentais que nos direcionam à dor, ao sofrimento. Tá? Só que esse código, ele entrega o quê? Que nós devemos aprender aquilo que outros grandes mestres, por exemplo, até como Hélio Couto, ele vem nos explicando, que nós devemos aprender a soltar, a relaxar, a não resistir. Porque quando nós criamos resistência, e aí entra já na física quântica, né? Quando nós criamos resistência, nós paralisamos as situações por conta da nossa ansiedade. Nós estamos dizendo ao universo que nós queremos mais daquilo. Então, se eu estou passando por uma situação um pouco difícil e eu coloco a minha energia naquela situação, eu estou entregando o que ao universo? Que eu quero mais dela. Se eu estou dando mais energia a ela, se eu estou dando combustível ali ao carro e eu estou pisando no acelerador, eu quero que a velocidade aumente. Sabe, eu estou dando esse combustível, eu estou dando essa energia para que isso aconteça. Então, deixe de resistir. Porque o universo ele tem infinitas possibilidades. E quando nós pisamos no freio um pouquinho, sabe? As possibilidades elas começam a se ajeitar. Então nós não devemos não é ter que, mas nós não devemos querer controlar tudo. Sabe aquela pessoa que ela quer ter controle sobre tudo? Pisa um pouquinho no freio, deixe de pisar no acelerador, deixe com que as coisas tomem uma forma diferente, deixe as coisas acontecerem. Deixe as coisas acontecerem. Às vezes você quer ir para uma viagem, por exemplo, e aí você quer determinar, né? Ah, você não tem o dinheiro agora para fazer essa viagem, você quer determinar como que vai acontecer. Ah, vai ser através de uma herança, vai ser através do meu trabalho, né, que eu vou fazer acontecer. Mas existem diversas outras possibilidades. Deixa as coisas acontecerem, solta. Tá? Se é viajar para aquele local, é isso que você quer, né? Visualize o local, sinta o local, se veja no local, tá? Faça a sua parte, faça o seu trabalho, faça as coisas, mas não determine como deve ser. Deixe as coisas fluírem. Quem sabe você não ganha, né? Não é presenteado pelo universo com uma
viagem até o local com tudo pago. Mas se você fica determinando, você já está determinando a possibilidade. Tem que ser dessa forma. Isso é para relacionamentos, para emprego, para trabalho, tá? É para saúde, para tudo na sua vida. Deixa as coisas fluírem. Solta. Ao soltar, as coisas começam a se arrumar. Por isso que a meditação é tão importante, né? Quando você senta ali para meditar, se você se doar durante 25, 30, 60 minutos, no momento que você está agitado ou com alguma situação que você precisa resolver, o que vai acontecer? O seu estado mental vai ficar mais clean, seus pensamentos vão se organizar, seu estado emocional vai se acalmar, né? E aí você entra num estado de neutralidade. A Matrix, ela não sabe agir quando você entra nesse estado. É como se você, dentro de um sistema, estivesse quebrando ali o algoritmo, tá? E ele entra em um estado de reset. Então, medite de vez em quando, pise no freio, deixe de ser tão acelerado, se cobrar tanto, deixe de querer ter controle sobre tudo, tá? Haja na neutralidade, aprenda a ser um observador. Inclusive tem um vídeo que eu falei sobre nos tornarmos observadores de nós mesmos, né? Vou colocar ele aqui em cima. Temos aquele código perdoai 70 vezes 7. E aí você diz assim, mas eu não consigo perdoar. Mas o perdão ele vem com uma compreensão. E a compreensão vem com expansão. A expansão ela vem com o seu buscar. E quando você busca, você encontra. Porque aí você cai no primeiro código, que é o da verdade. Todos nós, na nossa linha do tempo, nós, como eu disse, nós já fomos diversos personagens. E dentro dessa linha do tempo, muitas vezes nós tropeçamos, chutamos pedras, né? Nós agredimos não só a nós mesmos, mas a outros personagens que fazem parte do roteiro daquela vida. E com isso a gente cria o que eu vou chamar aqui de karma, um karma negativo. Talvez o que você esteja passando hoje, o que você passou nessa vida, seja a colheita de algo que você plantou lá atrás, 10, 100, 1000 vezes pior. Então, dentro dessa perspectiva que, se você ainda não tem essa expansão, você pode ter um dia, você vai entender que todos nós aqui estamos em aprendizado. Você, né, você, eu, todos à nossa volta. Então, quando nós optamos por não perdoar, é como se nós estivéssemos falando: eu ainda permito que aquele karma negativo pese na minha vida, que ele seja cravado aqui como um prego e aqui ele permaneça. É como se eu estivesse com uma ferida aberta e eu coloque o dedo nessa ferida e eu gire, sabe, para abrir mais a ferida, e eu faço isso todos os dias. Eu não permito com que aquela ferida cicatrize. Eu sei que talvez Jesus tenha pedido muito para você, eu estou pedindo muito, né? Mas nós devemos buscar por essa compreensão. Tudo está conectado, tá? A gente vê ali falando da Matrix, de morrer o personagem do seu eu inferior, né? De pisar no freio para que as possibilidades possam surgir de uma outra forma. E tem a questão do perdão, né? Mas para que você possa perdoar, você também precisa ter a prática do soltar. Então,
Solte, liberte-se. Diga a si mesmo que você, a princípio, você se perdoa. Porque não é questão só de perdoar o outro. Você tem que perdoar a si mesmo. Porque você, consciente ou inconscientemente, como eu disse, você quer que aquele prego fique ali. Então você está escolhendo, vou falar a terceira vez, escolhendo, é uma opção sua de continuar com tudo isso. Tá? Então, reflita sobre essas questões. Busque a expansão da sua consciência para que você possa pegar essa situação, trocar os óculos por novos óculos e visualizar ela de uma outra forma. Tá? A expansão vai fazer com que você mude. E ao mudar, a sua vibração, o seu estado de ser também será alterado. Com isso, você vai colher novas possibilidades. Mas escolher a mudança, né, não é fácil. Mas é possível, estar aí disponível para todos, sem exceção. Tá? Tem um livro que eu lancei, Zen no Meio do Furacão. Falo bastante sobre esse tema no livro também. Tá? Se você não conhece o livro, acesse aí zennomeiodofuracão.com.br. Então, perdoar, gente, faz parte deste nosso momento, tá? Quando nós vivenciarmos apenas o amor, a felicidade, nós não vamos ter o que perdoar. Nós vamos apenas contemplar situações de alegria, de paz, de amor. Afinal de contas, se você é puro amor, imagina ali Jesus, né, que já é um mestre ascensionado, que já tem ali, teve a sua trajetória totalmente expandida. Se você é puro amor, se você visualiza o ser que está à sua frente como parte de você mesmo, como alguém que pode errar porque está aprendendo, e que os tropeços, você compreende que os tropeços de cada um trazem lições para todos que estão envolvidos naquela cena, aquele roteiro. E que muitas das dores que nós colhemos são karmas vivenciados de outros momentos. Digamos que a maioria deles. Se você consegue visualizar tudo de uma outra forma e é puro amor, o que você tem para perdoar? Nada. A única coisa que você dá é a sua bênção. Né? E como aquele que consegue acessar códigos, que consegue quebrar a Matrix, ao abençoar ele consegue transformar a pessoa, desde que ela aceite, desde que ela esteja pronta, desde que o copo dela esteja vazio para receber o novo. Então, comece perdoando a você mesmo. Tá bom? Aí nós temos aquele código que diz: não andeis ansiosos pelo que comer ou vestir. Eu acho que esse daqui é o maior desafio para a nossa humanidade, né? Porque a busca por uma segurança no campo material é algo que todos nós buscamos, é algo que, no meu ponto de vista, prende a maior parte aqui da humanidade, né? Fazendo aquilo que não quer, aquilo que tem desgosto. Mas isso está regido por um campo de escassez, né? E essa ansiedade relacionada à escassez, ela nos prende automaticamente à Matrix. Quando nós... Bom, a ansiedade em si, ela é como se fosse a fé invertida, né? E quando nós trabalhamos a questão da fé,
que é realmente você não se preocupar pelo que comer ou beber, né? Você vai, faz a sua parte, entrega ao universo e ao mesmo tempo você, com sua gratidão e pisando no freio, relaxando, né? Porque precisa ter essa situação, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Afinal, Deus cuida dos pássaros. E Ele não deixaria com que nós estivéssemos aí largados. Então, saia dessa frequência de escassez. Não deixe com que essa frequência ressoe sobre si a todo momento. Confia mais. Confia em você mesmo. Sabe, antes de dormir, diga assim, feche os olhos e faça a afirmação: eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu realizo, eu realizo, eu realizo. E quando você despertar pela manhã, diga a mesma coisa: eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu realizo, eu realizo, eu realizo. E diga também: eu confio, eu confio, eu confio. Deixe com que o seu eu divino tome a sua frente. Deixe com que o seu eu divino se manifeste. Deixe com que o seu eu divino seja a sua guiança, seja a sua presença. Tenha fé. Tenha fé. Embora ache que esteja sozinho, sozinha, nós nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Mas o universo, ele trabalha de acordo com a sua vibração. Então, vamos pisar no freio, vamos ter fé e as coisas boas virão para todos nós, sem exceção, sem exceção. Tá? Todos nós estamos aqui para sermos felizes. Pode ser que tropeçamos em alguns momentos, mas estamos aqui para sermos felizes. Então, assim como o sol, né, nasce todo dia para todos nós, ele se apresenta para todos, ele não escolhe um ou outro. O universo também nos brinda a todo instante. Então, respira, solta. Respira, solta. Confia. Confia. Com isso, você entra numa outra realidade. Uma realidade de abundância, uma realidade de alegria. Tá? Aprenda a ter fé. Confie. Eu sei que muitas vezes eu posso estar falando algo e você pode estar passando um momento super complicado na sua vida, mas pega esse conteúdo, pega esses códigos, tá? E em cada um deles, pisa no freio. Verifica se você está fazendo todas essas práticas. Ou se tem algo que você não está fazendo. Tá? Se você encontrar algo aí, comece a fazer a prática de cada um deles. E você vai ver que com o tempo as coisas vão mudando. Novas possibilidades vão aparecer para você, novos conteúdos. Tá? E tem sim um eu superior seu, que talvez ele não esteja ressoando em você agora, porque a sua vibração está baixa. E a dele está lá em cima. E não é ele que tem que descer para você, é você que tem que subir um pouquinho, entende? Então trabalhe a si mesmo. Não deixe para o outro, não deixe para amanhã. Terceirizar não é o remédio que vai trazer a solução. Trabalhe a si mesmo. Reconheça tudo aquilo que você precisa trabalhar. E comece, dê o primeiro passo. Se não vos tornardes como crianças, não entrarão no reino dos céus. Você já viu criança guardar raiva
de alguém. Ela tá brincando com um amiguinho, de repente o amiguinho pisa no pé dela, derruba ela. Você já viu ela guardar ódio durante horas, dias, meses, anos? Não, ela volta, ela levanta, né? E ela volta a brincar tranquilamente com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Uma criança, ela não fica remoendo, vivendo o seu passado, nem preocupada com o seu futuro. Uma criança, ela está mergulhada no aqui e no agora, no momento presente. Ela ainda não foi contaminada pela Matrix. Ela não tem medo de cair. Ela não tem medo de pular. Ela não tem medo de se arriscar. A não ser que ela já tenha sido programada para ter medo, não é? Então a criança, ela vem pura de coração. Ela vem com seu estado mental puro, limpo, cristalino. E nós devemos retornar a esse estado de pureza, para que a nossa vibração possa subir. Ah, Rodrigo, mas isso é muito difícil. Ninguém falou que seria fácil. Mas como eu disse lá no começo, aqui é uma grande escola, estamos aqui para aprender. Né? E como eu disse aqui anteriormente, nós devemos trabalhar a meditação para que a gente possa ter um comprometimento maior com o nosso estado de equilíbrio, né? Equilíbrio do nosso estado emocional, do nosso estado mental, né? Para que nós possamos nos colocar no eixo, para que as coisas possam entrar em ordem. Porque se nós não temos controle das nossas emoções e do nosso estado mental, nós deixamos com que outros nos controlem. E acredite, o que tem aí de controladores, de doutrinadores, de religiões querendo nos controlar, inclusive colocando Jesus ali como um símbolo, né? São muitas. São muitas. Não é porque eu vou usar um colarzinho aqui com um crucifixo, né? Ou com o rosto de Buda, ou de qualquer outro mestre, ou uma guia de Ogum, de Xangô, que representa que eu estou liberto da Matrix, que eu estou visualizando o outro como a mim mesmo, que eu estou sabendo visualizar, que eu estou consciente dos códigos, né? É difícil, mas está aí para todos nós, todos nós. Então que possamos retornar a ser crianças. Criança não tem tantas necessidades, não é verdade? A criança, ela, a princípio, ela não conhece as coisas. Ela não precisa de coisas caríssimas, de carro, casa, apartamento. Não estou dizendo que isso não é importante. Tudo isso é importante. Estamos aqui para ser totalmente abundantes em todos os sentidos. Mas desde que isso não nos aprisione. Entende? Não devemos nos aprisionar no ter. Devemos trabalhar o ser e o ter ao mesmo tempo. Mas o ser é extremamente importante. Tem um vídeo que eu fiz sobre o ser e o ter. Vou colocar aqui em cima também. Tá? É importante que você tenha, mas ter sem o ser não vai te levar a lugar nenhum. Porque quando chegar o momento de você desencarnar, o que você vai levar é o seu estado de ser. Essa é a sua verdadeira riqueza.
Aquilo que você tem aqui ficará para os outros. Continuará aqui. Mas aquilo que você trabalhou no seu estado de ser é uma conquista sua, pessoal, na sua senda. Então que possamos desaprender, nos desidentificar com tanto lixo que nós carregamos, para que possamos nos identificar com aquilo que verdadeiramente vale a nossa atenção e a nossa energia. Que possamos caminhar com mais leveza nessa terra, com mais tranquilidade, com fé. E aí temos aquele outro código que diz: Pai, que seja feita a sua vontade. Poxa, olha como, olha quanta coisa entrega essas palavras, né? O poder de fé. Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Quando você fala não a minha, é não do meu eu inferior, não do meu ego, não da estupidez, da agressividade que eu carrego. Pai, que seja feita a sua vontade. E quando você diz e sente isso e realmente, né, você se projeta dessa forma, você está trabalhando todos os outros códigos. Você está pedindo que o seu eu divino se manifeste. Você está pisando no freio. Você está resetando. Você está ao mesmo tempo pedindo perdão, não ao outro, né? Mas para ti mesmo. Porque o Pai vive em você. Você é a própria centelha divina. Então, Pai, que a sua vontade se manifeste. Né? E eu peço agora, Pai, que a sua vontade se manifeste em mim, em todos aqueles que estão vendo esse vídeo. Que todos sejam abençoados pela sua presença, pelo seu estado de ser. E possam buscar dentro de tudo isso que foi passado e todos os ensinamentos que foram trazidos, buscar pela ascensão pessoal de cada um. Eu sei que cada um tem o seu karma e tem a sua senda a seguir. Mas com a sua presença, com a presença do divino, eu tenho a certeza absoluta que vamos conseguir. Porque essa é a vontade do Pai. Então, meus queridos, eu fico por aqui. Que o nosso Mestre Jesus possa trazer bênçãos para cada um de nós. Espero que esse conteúdo tenha despertado algo em você. Lembrando que isso aqui é apenas uma pincelada, né? Mas é algo que pode trazer aí grandes transformações. Então deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? Confira lá o livro que eu deixei lá atrás, zennomeiodofuracão.com.br. Namastê, um grande abraço, um grande beijo, vitória sempre na luz de Deus que nunca falha. Até uma próxima.